Olá, bem-vindos a mais um episódio do AutoHubcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente prevalente, tanto nas nossas casas quanto nos nossos consultórios. O paciente ele frequentemente chega com espirro, coceira, nariz entupido, né? Aquele combo, e frequentemente já chega com um diagnóstico. E aí a gente trouxe dois especialistas, alergologistas e imunologistas, por sua vez adulto e pediátrico, para discutir com a gente, o Dr. Bruno Medeiros e o Dr. Matheus Brant. Bem-vindos. Bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. A gente sabe que a rinite alérgica é a sexta doença crônica mais prevalente do mundo, né? E ela gera aí um custo para o paciente, seja ele monetário aí, em exames, consulta, remédio, mas também diminuição de produtividade, absenteísmo no trabalho, né? Então, a gente está falando de um assunto bem relevante. E nós, como otorrinos, a gente vê a rinite todo dia e achou por bem dividir com quem também vê isso todo dia, que é o alergologista. Perfeito. E aí, para começar a nossa conversa, eu queria direcionar a pergunta para Bruno, inicialmente. Quando a gente fala de rinite, a gente sabe que existem múltiplos tipos, né? Tanto a rinite alérgica quanto a não alérgica, né? Que seria aquela desencadeada por um mecanismo não IgE, né? Então, através de estímulos irritativos, térmicos, mecânicos, que descompensasse esses sintomas nasais. Então, para começar do básico, como é que a gente vai definir o que é rinite alérgica, Bruno? Vamos lá. Primeiro de tudo, também agradecer novamente, pessoal, o convite. A rinite alérgica, ela ocorre por uma inflamação, realmente, da mucosa nasal. E essa inflamação, ela vai ter um mecanismo envolvido, como você bem falou, um mecanismo IgE mediado, que seria um mecanismo relacionado com um processo alérgico. Quando a gente está diante de um paciente com rinite alérgica, a gente vê principalmente aqueles sintomas mais clássicos, como a gente colocou, que seria o de prurido nasal e de espirros, principalmente a história dos espirros em salvas, mas a gente também vê o paciente com obstrução nasal, a gente vê o paciente apresentando rinorreia, tudo isso a gente acaba que pode encontrar nesses pacientes. Mas o que é importante para a gente definir como rinite alérgica seria realmente a gente conseguir trazer esse mecanismo imunológico associado da alergia. Então, para ser alérgica, precisa comprovar uma alergia, né? E o grande desafio, eu acho, disso aí é que às vezes tem a rinite alérgica local, né? Então, às vezes, você faz um teste alérgico, por exemplo, que a gente vai estar falando um pouco mais lá na frente, teste vem negativo, mas o paciente continua dizendo, mas veja, eu vou para um ambiente com muito poeira, claramente, né, os gatilhos. E piora, e eu tenho contato com isso, está piorando muito, mas meu teste foi negativo. Por quê? Então, a gente já sabe que tem alguns estudos que mostram que se a gente for avaliar o epitélio nasal local, a gente pode ter sensibilização ali no local que não vai ser repercutida, ou no prick test ou no IgE específico. Então, ainda é mais desafiador do que a gente pensa. Até para dar o diagnóstico confirmado, né? Pois é, a clínica acaba ajudando a gente bastante, né? Como clínicos, a gente acha que a clínica sempre vai ser muito soberana em relação ao teste, e obviamente o teste vai auxiliar a gente nesse diagnóstico. É importante também a questão de história familiar, é uma coisa que auxilia muito, a gente vê que tem uma base genética bem importante, e também a presença de outras doenças atópicas, né? Então, um paciente que já tem dermatite atópica, um paciente que tem história de asma, é um paciente que a gente também já vai pensar mais, principalmente criança, quando o paciente também tem história de alergia alimentar, isso acaba ajudando a gente a pensar que o mecanismo da rinite do paciente pode ser um mecanismo alérgico. Boa. E olhando para o contexto pediátrico, assim, Matheus, a gente trazendo em mais desafio ainda, a criança ela vive com IVAs. E aí, nesse contexto, como é que é essa diferenciação no dia a dia, no consultório e a condução? No caso das crianças, o que tem de diferente em relação ao adulto? Pois é, bem desafiador, né? Como você falou, porque na verdade a gente sabe que a criança, principalmente até os 5 anos, está em construção imunológica. Então a gente sabe que ela vai ter ali em torno de 6 a 8 episódios de resfriados por ano, podem chegar até 10 a 12, dependendo se já está na escola. Então imagina aí, todo mês ele vai bater ali a tabela no resfriado, e aí, essa coriza é de um resfriado, é de uma rinite, e eu digo, mais importante do que isso, será que não são as duas coisas em associação? Então essa é a criança que a gente quer pegar, porque muitas vezes a rinite acaba sendo conduzida como um resfriado muitas vezes, e aquela criança está perdendo qualidade de vida ali sem mesmo os pais perceberem. Então acho que o que chama atenção primeiro para diferenciar, lembrar que a rinite, principalmente na criança, vai ser uma rinite mais infecciosa mesmo, então vai ser secundária a um quadro gripal. Então muitas vezes vai ter o quê? Vai ter a tosse, vai ter a febre associada, normalmente uma febrezinha mais baixa, outras pessoas do ambiente que também vão estar doentes, o irmãozinho também está doente, o pai ou a mãe estavam gripados, então essa história ajuda a gente a tentar entender mais um componente infeccioso ali, e a rinite
alérgica, como a gente falou, ela vai estar muito atrelada a gatilhos. Então, muitas vezes, sei lá, fui para casa de campo, chegou lá, a criança começou a escorrer mais o nariz, o clima mudou, começou a chover um pouquinho mais, de que a criança alérgica, ela é quase um preditor de tempo, né? Então, o clima mudou, ele já adivinhou que ia chover, porque o nariz já começou a escorrer. Então, acaba que esses gatilhos acabam ajudando a gente a dar pistas. E aí, obviamente, que uma coisa pode acabar vindo associação com a outra, como eu falei. Então, às vezes, aquela criança que resfriou mesmo, teve uma febre, e os sintomas que numa criança normal demorariam ali 7 a 10 dias, 15 a 20 dias ainda persiste com aquela tosse, ainda persiste com aquela descarga nasal. Então, aí, essa é a criança que eu tenho que ficar de olho para não acabar dizendo que é só um resfriado e acabar passando despercebido um contexto alérgico aí também. Uma coisa que ajuda também é que quando tem a rinite infecciosa, em geral, a gente vê a criança mais prostrada, ela para de brincar dentro do quadro infeccioso, e na rinite alérgica a gente vê aquela criança que está ótima, está brincando, está correndo, mas está sempre com aquele nariz escorrendo, está coçando o nariz, e acaba sendo também uma pista pra gente. Olheira em criança também é bem frequente, né? A gente vê a salvinha alérgica também, né? Quando a criança chega, você já sabe de longe, ele é rinite. Mas como é que você sabe? Eu digo, não, a gente só sabe. Os sinais do exame físico, né, que ajudam, são importantíssimos. E quando você pergunta pra mãe se a criança, o nariz escorre, é entupida, ela sempre ele assim. vive gripado, eu não sei se é ou não. Eu ia até perguntar isso pra tu, Matheus, se é muito frequente chegar mães procurando, meu filho tem algum problema na imunidade, porque ele só vive doente. Aí quando você vê, na verdade, é uma rinite alérgica, Perfeito. né? Tem um gráfico que eu sempre desenho na minha consulta, eu faço mesmo, eu desenho para os pais. Eu boto assim, criança que vive resfriada, 50% são crianças normais, ou seja, o que acontece? Elas estão fazendo nessa parte de construção imunológica e adoecer faz parte da infância, é uma coisa que eu sempre falo em consulta. Se você acha que eu vou fazer que seu filho não adoeça mais, você está no médico errado, porque isso não tem como eu fazer, e eu quero que ele adoeça para ter essa construção imunológica, isso é importante. 30% dessas crianças que têm infecções de repetição vão ter doenças alérgicas, é aqui que vai entrar o rinítico. E aí muitas vezes essa criança está sendo impulsionada ali, uma criança que já adoeceria normalmente, está adoecendo mais pela questão alérgica. Então aquele epitélio mais inflamado, mais reativo, de muco também, né? mais muco, isso tudo vai acabar deixando ele mais doente, vamos assim dizer. Só 10% dessas crianças vão ter problemas de imunidade. E aí o que é que vai sugerir normalmente problemas de imunidade? Aí a gente vai ter as infecções normalmente mais graves, vai ter uma criança que teve uma pneumonia que internou, que de repente não fez só uma rinite, que complicou com alguma outra coisa, uma otite com a mastoidite, ou múltiplas infecções respiratórias, mais de 4 pneumonias, mais de 6 otites. Então, algumas coisas que vão chamar a atenção pra gente em relação a número e gravidade, principalmente. Aqueles 10 sinais de alarme, né, Perfeito. Matheus? Para imunodeficiência primária, Exatamente. né? E ou então alguma criança que tem alguma doença genética também que vai predispor. Por exemplo, o paciente com síndrome de Down. Já é uma criança que eu sei que vai ter mais infecções respiratórias pela própria hipomotilidade da também. questão da musculatura. Perfeito. Então, normalmente é aí que a gente vai tentar encaixar essas crianças. Joia. Legal. E quando a gente vai ver também, tem muito paciente que chega dizendo, você tem rinite, tenho todas as ites. Tenho otite, sinusite, tu vê muito como ela Isso todos os dias. E há muita confusão, né, entre rinite e sinusite. Aí, tu poderia complementar um pouquinho para quem está escutando, como é que a gente pode fazer esse diagnóstico diferencial realmente com a sinusite? Joia, o paciente realmente ele não entende a diferença. Eu acho que é nosso papel como médico também é educar, né? Porque ele acha que tem uma sinusite e quando ele vai contar os sintomas dele, ele espirra, ele coça o nariz, ele tem o nariz entupido. E aí eu preciso dizer a ele, você na verdade tem uma rinite. A sinusite é a infecção, né, dos seios da face. Ela na maioria das vezes é uma sinusite, ela é uma coisa aguda, relacionada a uma infecção viral. Então a gente tem aí dor de cabeça, tosse por gotejamento posterior, às vezes dor e pressão na face, obstrução nasal, hiposmia, são sintomas da cabeça, porque os seios da face estão por ali. O nariz a rinite é uma infecção, uma alergia, na verdade é uma inflamação nasal, então é espirro, coceira, coriza e obstrução unicamente no nariz. Eu tento sempre diferenciar assim. Perfeita. Acho que é bom a gente fazer essa diferenciação, porque é algo que a gente costuma fazer em consultório, de fato, né? Mas e falando um pouquinho mais sobre os testes alérgicos, vocês podiam comentar pra gente quais são os tipos, se o IgE total tem algum papel, tem correlação clínica? A gente, em relação à parte dos exames, é muito importante a gente avaliar, como eu até tinha comentado no começo, em relação aos IgEs específicos ou o prick teste. Isso até é uma confusão, que muitas vezes o pessoal faz, qual é melhor, né? O prick ou o teste da parte... In vitro, né? Isso, do teste sanguíneo. Imunocap. Em relação a qual seria superior, o teste cutâneo, ele tem uma sensibilidade um pouquinho melhor do que o teste do sangue.
Então, a gente fazer o prick, acho que também gera uma questão de didática. O paciente vê a gente aplicando, vê o exame dando positivo, ele meio que percebe que aquela coisa é realmente reativa, assim, que dá uma reação nele. Isso já é um ponto positivo. E aí a gente acaba fazendo para os principais aeroalérgenos. Para aqui, para nossa região, a gente faz principalmente para a parte dos ácaros. A gente faz a dosagem para 3 tipos, principalmente, que é o dermatofagode pteroníceos, o dermatofagode farina e o Blomia tropicalis. Mas, além disso, a gente acaba fazendo também para fungo, para barata, para epitélio de cão, para epitélio de gato e, teoricamente, dependendo da história do paciente, a gente poderia fazer alguns outros. Uma coisa interessante é, por exemplo, o pólen. Pólen é uma coisa que a gente não faz muito aqui porque a gente não tem a estação polínica. Mas se você pega um paciente, por exemplo, no sul, ou um paciente que mora em outros países, na Europa, Estados Unidos... Ou que viaja com muita frequência e que refere viaja com muita isso, frequência. né? Isso. A gente vê que nesses lugares os pacientes têm essa rinite alérgica, que é uma rinite que ela é naquele momento, que ela é sazonal, naquela época do ano. Aqui isso não acontece tanto, a gente vê mais com os aeroalérgenos que são persistentes, por exemplo, o ácaro, que a gente está sempre em contato, e aí acaba sendo uma rinite mais persistente. Mas em relação à parte do sangue, também pode ser dosada no sangue. E aí você poderia pedir a parte dos ácaros, de barata, de fungo, todos esses exames, igual a gente pede do sangue, do prick, a gente também poderia fazer da parte do sangue também. Mas uma coisa para a gente ficar atento é que não vale a pena, nesses casos, que eu vejo muita gente fazendo, pedindo um painel com tudo. Então, às vezes, o pessoal pede assim para vários alimentos, para várias coisas, e isso gera uma dificuldade para a gente, principalmente quando o exame dá positivo. Porque aí o paciente faz um exame, e isso a gente vê muito com a dermatite atópica. O paciente faz o exame e dá positivo para um alimento que ele já come, e ele não tem nada. E aí o paciente fica com aquela coisa, ele fica com medo, né, de comer, ele meio que sempre se sensibiliza, ele acha que agora, a partir do momento que comeu, o sintoma é por conta daquele alimento, e para a gente vira uma dificuldade de até conseguir desconstruir isso e fazer com que ele possa voltar a ter aquele alimento na dieta. Em relação ao IgE total, ele tem uma correlação, mas não é uma correlação direta do valor para o quadro alérgico. A gente sabe que esses pacientes, eles tendem a ter um IgE um pouco mais alto, mas ele é um marcador, assim, de forma isolada, ele não consegue dizer nada, ele está dentro de um contexto, e o mais importante é que a gente veja os IgEs específicos, ou então o prick test nesse contexto. E só complementando, em relação a alérgenos alimentares, é comum as pessoas excluírem da dieta. É verdade que pode predispor a reações mais graves se você excluir da dieta? Se a pessoa não tem, só se é uma sensibilização, mas não tem alergia. Eu acho que, por exemplo, não sei se tu ia falar alguma coisa, Matheus, mas assim, a gente vê paciente que tem aquela sensibilização. A gente vê muito isso mais em dermatite atópica. O paciente tem um IgE alto para algum alimento, fez o exame onde não era o contexto. O paciente já come aquilo, mas fez. E aí ele exclui. Teoricamente, ele tendo um IgE alto para aquele alimento, se você passa um bom tempo sem consumir, se imagina que num momento lá na frente, se ele comer de novo, tem muito mais chance do corpo interpretar aquilo, do organismo interpretar aquilo como um gatilho para ele produzir a resposta imunológica. Porque assim, você já tem o IgE, você já tem aquele anticorpo. E aí passei muito tempo, como se você estranhasse, você para de reconhecer. Entendi. E no momento que você come lá na frente, você teria um aumento da chance sim, nesse contexto. Isso é aquilo que a gente sempre fala, bate muito nesse consultório, né? Teste alérgico, ele não dá o diagnóstico de alergia. Quem vai dar o diagnóstico de alergia é a clínica. Então, eu tenho um sintoma, eu suspeitei de algum gatilho, eu vou pedir aquilo ali para corroborar. Então, por exemplo, ele referiu que, por exemplo, ele chegou num lugar e ele teve o contato com a poeira e a poeira acabou desencadeando. Então, eu vou pedir o teste direcionado para isso. E é por isso que as alergias alimentares é muito isso também. Eu só vou pedir um teste de uma alergia alimentar se ele refere. Quando eu comi aquele alimento, eu acabei piorando. E aí chega muito paciente, né? É porque o leite piora a minha rinite. Não tem associação de alergia a leite nem a nenhum alimento piorando os sintomas da rinite, tá certo? A não ser que você tenha realmente uma reação que já caracteriza mais uma anafilaxia. E aí seria realmente uma reação sistêmica. Aí você poderia ter sintomas de descarga nasal, mas aí seria realmente eu teria urticária, angioedema, perfeito. E não seria só a rinite aí associada a um alimento. E acho que também falando em exames, aqui para quem está ouvindo a gente, primeiro talvez esclarecer a diferença, né? O prick test, que é o teste cutâneo, a gente vê ali a reação da histamina para aquele alérgeno, né? Ou seja, uma reação local, né? Mais ou menos isso que aconteceria no nariz, porque não necessariamente quem está nos ouvindo entende prick test e... É verdade. E aí eu quis trazer que o prick test, ele é a prova cutânea, mais ou menos o que aconteceria dentro da mucosa nasal e representado ali na pele, grosso modo.
E o E IgE... que ela é imediata, e né? que ela é diferente imediata. daquele PET, Isso. né? Que você faz. Exato, em 20 minutos você dá um resultado, Perfeito. você analisa ali o tamanho daquela pápula lá que vai crescer, né? E o tamanho está relacionado à gravidade, então maiores, reação mais forte. E aí tem outros elementos aí, um dermatografismo que pode estar mostrando uma piora, né? Na reação alérgica. E o IgE específico é um teste sanguíneo que você deve pedir especificamente para o que você suspeita e não necessariamente para tudo que pode haver de alergia no universo. Porque isso não é sustentável do ponto de vista financeiro para um plano de saúde, para um paciente que vai desembolsar isso e não tem sentido evidência né? prático e evidências científicas, Você né? acaba criando um problema para você mesmo. Exato. Verdade. Perfeito. Verdade. Matheus, poderia complementar um pouquinho só sobre teste de provocação, quando tu falou um pouco sobre rinite localizada, né, assim, local, se realmente vocês Então, usam. Acaba que o paciente vai acabar referindo isso, já é muito meio que autorreferido. Então ele já vai dizer, ó, eu realmente pioro quando eu tenho contato com alguma coisa. Então acaba que essa questão de a gente fazer o teste de provocação acaba não sendo algo, não sei se na prática de Bruno, factível, né? muito factível, porque Imagino normalmente que a história pra clínica é muito criança deve soberana. ser E para criança impossível. pior ainda. É. Né? Na verdade a gente sabe que na criança o mínimo que eu puder trazer assim de incômodo para ele, eu vou acabar priorizando isso aí. Então vai acabar que a clínica vai me ajudar muito mais do que essa questão de a gente provocar alguma coisa. O teste de provocação, ele não é um teste que é, vamos dizer assim, de uma execução tão difícil, mas a realidade é que aqui em Recife a gente não tem tantos centros, lá no Hospital das Clínicas, inclusive, onde eu trabalho, a gente não faz. Mas eu acho que é uma coisa até que a gente está tentando organizar para poder fazer. É importante a gente tentar em alguns casos, acho que tem algumas situações realmente que não dá, mas a gente pega alguns pacientes que a gente faz os testes, dão todos negativos, mas o quadro é muito compatível, né? Como o Matheus estava comentando. Então, o paciente tem aquele quadro, piora no ambiente que tem mais poeira, ele piora no lugar onde se expõe a mofo, por exemplo, e o exame dá negativo. E aí, assim, a gente acaba pegando alguns casos de pacientes que têm um quadro de atopia mais importante. Então, um paciente, eu não digo nem só da rinite descompensada, mas às vezes no HC a gente pega um paciente que tem um quadro de conjuntivite, que é muito importante, que já está fazendo tratamento com oftalmo, que já está acompanhando, e que a imunoterapia, ela pode ajudar nesses casos. E é um tratamento que é muito bom. Então, a gente tem essa dificuldade do exame dar negativo. Pô, o exame do negativo, a gente imagina que ele tem a sensibilização, mas como é que a gente vai conseguir comprovar? Então, o teste de provocação nasal, nesses casos, seria bem indicado e seria importante de ser feito, porque aí numa situação dessa, a gente comprovando, a gente pode até pensar em alguns tratamentos como a imunoterapia, que a gente sabe que é um tratamento muito bom nesses casos. É legal. Ótimo. Vamos entrar em tratamentos. Eu acho que só antes, falando um pouco do teste pediátrico, lembrar que na criança a gente nem sempre vai validar o PRIC, né? Só lembrando em relação à faixa etária, né? Porque a gente tem que lembrar que a criança muito pequenininha, dependendo, ela não tem. Como eu falei lá no começo, ela está em construção do contexto imunológico. Então, o que acontece muitas vezes? Eu indo com um PRIC muito precoce, principalmente naquelas crianças com menos de 2 anos, e aí o PRIC vem negativo. Você faz, poxa, mas era tão sugestiva a história, como assim o PRIC veio negativo? Então, às vezes, ela não tem nem IgE total ainda tão alta para poder meio que predispor aquela reação, e aí, por conta disso, o PRIC vai vir negativo. Se eu repetir aquele PRIC talvez uns 2, 3 anos na frente, eu tenho um PRIC totalmente diferente. Então, lembrar que o PRIC, dependendo da idade, ele não é muito factível. O PRIC vai ser mais a gente utiliza mais nessas crianças menores muito mais o PRIC para alimentos do que para os alérgenos especificamente. E é muita coisa, a coisa da prática também que eu faço muito para a criança, como o PRIC também é um exame que, beleza, normalmente é indolor, tudo mais, mas é um exame que muitas vezes assusta a criança, né? Porque é um exame que a gente vai ter que fazer. Até o controle positivo. Apontura, Já... perfeito. Você já fica ali, a criança já fica em alerta. Você Querendo fazer mexer, querendo coçar. E o Segura o braço, coça-coça, né? quem não Exato. quer? Fazer nas costas, geralmente, né? É, Você a faz, gente eu faço no normalmente braço no mesmo. braço mesmo. Mesmo na criança, Desde pequena. a criança. Aí uma dificuldade da criança muitas vezes é realmente, Não além de coçar. segurar, você conseguir colocar todos os extratos no braço da braço criança, bem né? curtinho. Então muitas dificuldade. vezes você não consegue. Então essa é uma dificuldade, você tem que escolher o extrato que você vai utilizar, ou que você suspeita mais. Mas muitas vezes o que é que eu recorro? Aí eu vou para um pouco do que Bruno falou. Aí eu posso fazer o IgE. Porque muitas vezes eu já vou precisar fazer alguns exames de rotina por outro motivo. Eu quero dosar para ver se o paciente está com anemia ferropriva, quero ver a vitamina D. Eu aproveito e incluo nesses exames a dosagem do IgE, para não ter que fazer a criança passar necessariamente pelo PRIC teste. E lembrando que eu vou individualizar essa dosagem,
essa hora, quando é que eu vou fazer isso? Qual é o momento oportuno? Que os pais chegam para mim, meu filho tem 1 aninho, vamos fazer logo aqueles testes de alergia. Muitas vezes aquele teste vindo negativo, aí o pai, tá vendo que não era alergia mesmo? Relaxa. E às vezes era, e aí você perdeu a oportunidade de tratar uma rinite que muitas vezes ainda vai positivar o teste. Então você tem que ter muita calma de quando indicar, e aí se for indicar, falar para os pais, tem chance de realmente vir negativo. Lembrar que o PRIC também pode ter interferência das medicações que você está utilizando, então às vezes o paciente está usando antialérgico, e aí pode acabar implicando ali na leitura do PRIC, então a gente tem que individualizar isso tudo para a faixa etária pediátrica. Lembrar que a criança não é um mini adulto, a gente tem que ter algumas particularidades em relação a ela também. É verdade. O PRIC ajuda muito também na imunoterapia, né? Perfeito. E aí, assim, a imunoterapia a menos de 5 anos geralmente não se faz. Não sei se vocês têm esse corte por idade. Exatamente. Normalmente, aí, pela própria questão que a gente falou, lembrar que a imunoterapia ela vai ser o quê? A gente vai criar uma resposta ali de tolerância para aquele alérgeno. A gente depende muito da IgG4, né? Que é uma substância que na criança ela não está completamente maturada ainda. Então, devido justamente a essa imaturidade do sistema imunológico, não faz muito sentido a gente pensar em imunoterapia nessas crianças com menos de 5 anos. Exato. A não ser em casos realmente muito específicos e tudo mais. Uma coisa que eu amo do Gina, que eu sempre extrapolo para outras doenças, é aquele quadrinho de toda vez que você for aumentar o tratamento, que você está pensando, já cheguei no último aninho do tratamento, que é a imunoterapia. Antes disso, rever se realmente seu diagnóstico está correto, checar se tem alguma outra comorbidade. Muitas vezes a criança tem uma hipertrofia de adenoide, alguma outra coisa, que aí vocês vão entrar muito como ajudantes assim da gente. Por isso que eu digo que o vínculo alérgico-otorrino é importantíssimo nesse contexto. E aí muitas vezes você pode fazer alguma intervenção ainda para evitar que você chegue no último step do tratamento, que seria a imunoterapia tão precoce. Sempre rever realmente, será que é só uma rinite? Será que não tem alguma outra coisa aí que eu estou deixando passar batido? Muitas vezes, sei lá, a gente já pegou paciente que tinha uma polipose com a rinite importante, quando foi ver, era uma fibrose cística que não tinha sido diagnosticada. Então, às vezes, é você realmente estar de olho ali naquelas pistas, principalmente nessas crianças com maior gravidade. Então, imunoterapia em menos de 5 anos, Bem é difícil a gente falar isso, é mais e aí questionável. pensar em prick test nessa faixa etária mais nova também não agrega tanto, né? Isso. Por isso que você espera o máximo, né? Ajuda Ou muito pede para orientar sério. a higiene ambiental, às vezes. Aquela família que você tá, tipo assim, não tá convencido do diagnóstico. Vamos fazer um prick aqui para eu mostrar a você. Foi como o Bruno falou. O prick, quando os pais vêm, eles dizem, meu Deus, olha como formou realmente uma reação grande. Ele é muito alérgico a ácaro. Ele é muito Além de ser isso. rápido, né? Porque acaba que você dá a requisição de um exame sorológico, assim, um exame sérico, aí vai demorar para eles irem, Total. querem, não, vamos esperar para juntar com o da pediatra Isso. geral, etc. Enfim. Um outro ponto, desculpa, que Matheus comentou, dessa parte de quando a gente pede o IgE, uma outra situação que a gente acaba vendo é paciente idoso, às vezes, tem uma reatividade cutânea que não é muito legal. Então, nesses casos também vale a pena a gente pedir o IgE e não legal. o Já PRIC. é sérico, né? Não Isso. o PRIC. E tem alguns pacientes que não conseguem ficar sem a medicação que precisa suspender. O exame de sangue não precisa suspender, certo? Então, o paciente não precisa ficar sem tomar antialérgico para fazer o exame de sangue, ele não vai alterar, mas o PRIC vai. Então, antialérgico, então, a gente vê alguns pacientes que têm urticária crônica, que usa antihistamínico com a dose alta, não vai conseguir ficar Dermatografismo sem. também, né? Isso, uma urticária dermográfica, né? Um paciente que não consegue ficar sem um antialérgico, um paciente que não consegue ficar sem o seu tricíclico, e aí é difícil de... Ou quando você realmente tem um teste que você duvida, poxa, foi um teste que você tinha tudo para vir positivo e veio negativo, ficou na dúvida, vale a pena você confirmar com o IgE, tá? E aí você, será que teve alguma coisa? Porque aí, veja, toda vez que o PRIC dá negativo, eu tenho que pensar 3 coisas. Será que minha técnica foi correta? Essa é a primeira coisa que eu tenho que pensar. Meu extrato tá com validade, como é que tá? E se o paciente utilizou alguma substância também que invalidou o teste. Então, às vezes, a gente pegou o paciente fazendo a cipreptadina na criança, por exemplo, que é um abridor do apetite, que é o apivitin, mas que é um antihistamínico, na verdade. E aí o PRIC dele veio todo negativo e a gente, eita, não, mas foi por conta do remédio que abriu o apetite. Não tinha nada a ver com remédio para alergia. E aí acaba que isso aí é negativo, inviabiliza nosso teste, né? Aquele resultado não é válido. E aí o IgE, no caso desse aí, serviria para contrapor aí o valor desse PRIC teste. E às vezes é uma criança que vem de guarda compartilhada, ou então tava com a avó e deu o remédio e ninguém sabia, né? Sempre tem essa. E lembrar que essa não precisa falha. suspender os outros remédios, né? Tipo, Isso. corticoide nasal não nasal. precisa suspender. Que aí chega o paciente na consulta Acabado. super descontrolado da rinite e suspende todos os remédios que você disse. Não, era só um antialérgico que não precisava. Porém, a combinação do corticoide nasal com antihistamínico tópico. Não, aí também não Também precisa, não porque também é suspende, só que é local, uma reação né? local. Aí não faria muito sentido, a não ser Legal. que fosse realmente um Pode manter. antialérgico sistêmico mesmo, oral, né? Eu até ia comentar com o Bruno, assim, porque muita gente fala, ai, pra que fazer esse teste? Não vai mudar em nada na conduta, né? Vou fazer o mesmo tratamento de toda forma, sendo alérgico ou não alérgica. Como é que tu convence, assim, digamos, a importância? Eu acho que ele
mostra principalmente para entender quais são os gatilhos principais e vai ajudar na questão da higiene ambiental, e ele abre uma possibilidade, né, assim, de um tratamento voltado para a alergia. Eu acho que são esses dois ganhos principais que a gente tem fazendo o PRIC. É uma forma da gente confirmar, até porque se não for uma rinite alérgica, a gente também tem outras possibilidades de tratamento, né? Se a gente pensa, sei lá, um paciente tem uma rinite vasomotora, a gente já começa a pensar em outras drogas que acabam tendo uma eficácia boa também, que na rinite alérgica, puramente alérgica, não vai ter essa atuação tão importante. Então eu acho que tanto muda o tratamento como muda as recomendações, as orientações para o paciente em casa. E eu juro que eu vou deixar a gente sair desse bloco, mas falando sobre a vitamina D, Matheus, que tu falou, tem alguns autores que relatam a associação, né, da deficiência com a rinite alérgica. Perfeito. Pode falar um pouco? É uma coisa que eu peço muito, assim, na minha prática, realmente, tem muitos estudos falando de hipovitaminose D com doenças alérgicas descompensadas, não só a rinite, como outras alergias também. Então é uma coisa que a gente dosa muito. Então, na criança já tem uma facilidade, porque normalmente ela faz a dose preventiva, né, até os 2 anos de idade. Então acaba que ali perto dos 2 anos a gente acaba Agora dosando. ampliou, A gente ampliou Agora agora, até isso, 18. exatamente. Vai até 18, mas antes ia até os 2. Então acaba que a gente faz esse monitoramento mais precoce, então isso acaba me ajudando a já tentar triar. Então, para aquele paciente alérgico, é aquela rinite que não está melhorando, muitas vezes eu acabo utilizando para ver se realmente tem alguma outra coisa que eu possa entrar, além do tratamento em si da rinite, o tratamento com corticoide, para poder melhorar um tratamento adjuvante. Que é coisa que eu falei, né? Pesquisar outras comorbidades que talvez possam estar influenciando. No adulto também, Bruno, tu faz? Acho que na prática a gente acaba pedindo também nesse mesmo contexto que Matheus falou, nessa mesma ideia. Joia, então agora a gente vai. Bruno, quais os pilares do tratamento da rinite? O que é que não pode faltar nesse tratamento? Como você começa esse tratamento? Fala um pouquinho pra gente. Em primeiro lugar, as orientações do ambiente, elas são primordiais. Eu normalmente comento com os pacientes assim, que a rinite ela é uma doença do paciente e do ambiente. Que não adianta só tratar você precisa tratar as duas coisas. Então, os 2 pontos são importantes. Mas pensando na parte medicamentosa, realmente, da rinite, o tratamento que a gente tem mais eficaz realmente é o corticoide nasal. E aí, assim, isso é muito importante estar destacando, eu também destaco muito isso com os pacientes, que o tratamento que vai estar modificando sua doença é o corticoide nasal, e não o antistamínico. O antistamínico ele vai atuar na crise. Então a gente sabe que na rinite alérgica, como eu tinha comentado até lá no começo, é uma inflamação da mucosa nasal relacionada com um mecanismo IgE mediado, geralmente, por exemplo, nesse caso dos ácaros. Então o paciente entra em contato, sensibiliza a mucosa nasal, começa a ter os sintomas. Se eu faço um antistamínico, o que é que eu estou fazendo? Eu estou agindo na consequência. A inflamação vai gerar um aumento de mediadores, entre eles a histamina, e eu faço um antistamínico, eu vou diminuir aquilo que está acontecendo do processo inflamatório, mas eu não vou estar atuando na causa, eu não vou diminuir a inflamação, eu só vou diminuir a consequência dela. Então o corticoide nasal é o que vai conseguir atuar realmente na causa. É ele que vai conseguir fazer com que a gente diminua esse processo inflamatório e que o paciente comece a melhorar dos sintomas. Então, em geral, eu realmente começo o corticoide nasal, oriento o antistamínico nas crises. Eu gosto de deixar o paciente normalmente com um curso de antistamínico logo no começo, para ele ver uma melhora dos sintomas, já que o corticoide nasal ele não tem essa atuação tão rápida, ele vai demorar um tempinho para começar a fazer o efeito dele. E aí, com o paciente, à medida que ele vai melhorando ou não, vou vendo também a questão da molécula. Se o paciente já tem um sintoma mais importante, eu penso no corticoide que tem um pouquinho mais de potência. Se é um quadro inicial, começa com um corticoide mais inicial nasal também, mas a depender de como a coisa vai evoluindo, a gente aí vou manejando. Em alguns artigos de fora, eles têm também antistamínico tópico, né? Mas no Brasil a gente não tem essa apresentação. Faz falta? Faz. O antistamínico solo, né? Mas a gente hoje tem um antistamínico só combinado, temos uma né? opção no Brasil, né? Que é o... A fluticasona com azelastina, né? Tava para chegar mais um, né? Com a alopatadina, mas não veio esse ano no Brasil. Indústrias, estamos esperando. Né? Para as crianças, elas sofrem, né? Exato. Então, para mim, eu fico meio a partir de off-label, a partir dos 10 anos, a gente já libera, assim, de uma maneira geral. Mas de bula, eu acho que é 12, né? São 12 anos, falando sobre tratamento, em relação, só porque a gente começou a falar assim, que você começa o antistamínico oral e tal, vamos falar um pouquinho se a gente hoje em dia tem uma diversa gama de antistamínicos, né? Da nova geração mesmo, não em relação aos antistamínicos de primeira geração. Por favor, pediatras que estão escutando, por favor, esqueçam Polaramine, Xizine, por favor, eles não. Segunda geração, vamos lá. Exato. E aí, já falando dos de segunda, a gente tem vários. O que faz você escolher um dentre
qual a sua predileção, assim, às vezes o paciente, em alguns casos, tem aquela reação de, acostumou, aquela taquifilaxia ali que você já tem, usa há muito tempo e para de funcionar, tem alguns que fazem isso ou não. Fala um pouquinho sobre isso, Bruno. Eu acho que na prática vai depender muito também da questão custo-benefício. Em alguns contextos a gente não consegue fazer alguns antihistamínicos mais modernos, porque eles têm um custo mais elevado, então a gente vai acabar fazendo outros que também são eficazes, mas vai depender das comorbidades que o paciente tem. Se eu tenho um paciente que não tem nenhuma comorbidade, é mais tranquilo, eu teoricamente poderia começar qualquer um desses de segunda geração com segurança, mas quando a gente pega aqueles pacientes que já têm histórico de doença renal, histórico de doença hepática, aí vai ficando um pouco mais restrito, né? A gente acaba tendo que fazer esses que são os mais modernos mesmo, né? Por exemplo, a bilastina, o fexofenadina, a gente acaba fazendo mais por esse lado, para esses pacientes que têm mais comorbidade. É tanto difícil não falar o nome comercial, né? Isso. Quase impossível. E lembrar que a gente pode ampliar a dose também, né? Acho que isso é uma coisa que acho que a gente da alérgico, a gente perde muito medo do antialérgico. Muitas vezes a gente fica aquele, fez uma dose padrão, o paciente não está melhorando. Lembrando que dependendo se for uma crise mais importante mesmo, aquela criança que está com uma crise importante de rinite, que você está começando o tratamento, às vezes já começa com uma dose um pouco dobrada, pode chegar até quadruplicar a dose. A gente perde o medo, que a gente tem muito paciente com urticária crônica, né? Que a gente chega com uso contínuo, com antialérgico com dose quadruplicada e super bem. Obviamente que a gente vai monitorizando, mas isso aí é uma coisa legal que a gente pode fazer na nossa prática. Uma coisa que eu, particularmente, é uma coisa pessoal, na área de ciência que eu gosto muito do ponto de vista da fexofenadina, é porque a posologia dela é de 12 em 12 horas. Então, por que eu gosto? Porque os pais normalmente têm a sensação que muitas vezes estão medicando mais a criança, por exemplo. Então, às vezes, isso também tem o efeito da família. Porque, por exemplo, ele está espirrando muito, coçando muito o nariz, eu fiz aquela dose que era só uma vez ao dia, chegou de noite, ele está de novo, a fexofenadina, como é de 12 em 12 horas, às vezes, eita, mas tem outra dose para eu fazer agora. Então, dá aquela sensação de conforto para a família. Acho que eu tô dependendo medicando. do perfil também, né? Pois é, tem exato. família que é o contrário, assim. Que não gosta de medicar, Que né? vai De jeito esquecer nenhum. de dar Ou que já a tem segunda vez. uma rotina muito atribulada e aí a gente prefere uma Isso. posologia única. É bem particular, realmente, essa escolha. Eu ia até perguntar, assim, falando sobre apresentações de medicamentos para a população pediátrica, que tem alguns com fenilefrina, assim, Mas usando aí em a criança. gente- Eu recebi no plantão, assim, já usando, e eu falei, meu Deus. Exato. Assim, eu fui olhar a bula para checar a partir de 2 anos. E aí, fala um pouquinho pra gente, Matheus. Pois é, são duas coisas que eu morro de medo, né? A fenilefrina e também os corticoides associados com os famosos xaropes para tosse, né? Então, assim, é uma coisa que a gente pediatra morre de medo e que, infelizmente, acaba sendo meio que usual, porque ganha muita amostra, né? Principalmente nesses plantões por aí, e aí chega o paciente usando pra gente e realmente é totalmente contraindicado, tá? Aí pelo risco, enfim, de toxicidade de uma maneira geral para a faixa etária pediátrica, então realmente o tratamento vai ser o tratamento com antialérgico só e ponto, tá? Até o corticoide, obviamente, que a gente pode fazer em casos bem reservados, mas lembrar que corticoide para a faixa etária pediátrica, que eu acho que eu não preciso nem falar, é uma população médica que está escutando a gente, então efeitos colaterais aí diversos, então acho que sempre orientar para a família a ver realmente o que é que tem ali naquela substância, e muitas vezes não foi nenhum médico, né? Foi o farmacêutico, foi um vizinho que passou, então sempre olhar o que é que tem realmente na composição daquele famoso xarope para tosse, né, que muitas vezes acaba sendo passado por aí. Boa. Perfeito. Até desmistificar que não é um antialérgico. Perfeito, Não, é assim, isso aqui não é um antialérgico, não, isso aqui é um corticoide. Exatamente, exatamente. Até porque o Predsim virou um antialérgico, né? Desculpa aí, eu falei já o nome comercial, mas virou um corticoide, virou um antialérgico para a mãe, né? Esse não é remédio de alergia, né? Quando você vai passar por alguma razão necessária. Exatamente. Mas, na verdade, ele até diminui um pouco de alergia, mas é um pouco mais amplo. E acho que foi até tu, Bárbara, que postou essa semana, não foi falando em relação a que deveria ter receita médica. Eu concordo Nossa, plenamente. eu Meu Deus, queria era meu muito que sonho. tivesse. Porque, principalmente para criança, a gente já chegou, para vocês terem noção, assim, de casos graves, a gente já chegou criança com Cushing por corticoide tópico. Não tô falando nem de corticoide sistêmico Deus, aqui, por uso de pomada para assadura. Então, imagina os gente. efeitos que chegam a essa criança, muitas vezes, com rinite. Aí a mãe, toda vez que ele tem crise, eu dou esse xarope. Aí quando eu vejo lá, eu digo, então, é corticoide. Então não é xarope para tosse, não é xarope para rinite. Então a gente realmente tem que desmistificar muito isso. E aí que vai o pediatra, enfim, quem está recebendo esse paciente qual é o xarope que ele está usando. Porque às vezes a gente só um xarope para tosse, a gente não vai atrás para saber o que é. Um lambedor. Perfeito. Então não é só algo natural, muitas vezes. Joia. Pensando ainda nessa seara de tratamento, a gente geralmente utiliza o corticoide nasal tópico, né, como tratamento de base e nas crises, nas exacerbações, os antihistamínicos. Mas, eventualmente, eu recebo pacientes de pediatras e outros colegas fazendo
antialérgico há anos. Não, esse paciente, ele tá assim, ele usa esse antialérgico aqui há 2, 3 meses. Existe papel para isso, existe espaço para isso, vocês veem isso também, é eu só sou eu. alguma comorbidade, às vezes Isso. o paciente tem, né, uma outra doença de urticária, né? pele, uma Não, urticária que rinite precise, alérgica né? básica. Acho que para rinite não é muito a rotina a gente passar antistamínico contínuo. Agora, assim, é o que o Matheus falou, a gente perde um pouco do medo do antistamínico. A gente vê eles usando para outras doenças dose quadruplicada, todo dia, por muito tempo e não tendo grandes efeitos. Assim, não é nem pelo medo, mas sim porque na prática não é a mesma forma como eu ajo em relação à rinite. Eu passo por um curso e depois só nas crises. Perfeito, eu também ajo parecido. Assim, eu faço normalmente cursos do antistamínico, justamente para tentar dar uma controlada, mas é difícil passar de maneira contínua. A não ser que seja uma criança realmente que esteja muito descompensada. Aí, sei lá, vou passar 30 dias, mas para eu reavaliar depois desses 30 dias. Não é, Perfeito. vá para lá e depois a gente reavalia, né? É um curso para eu poder reavaliar. Eu acho que é uma medicação que vale a pena falar aqui, que eu acabo prescrevendo muito, que na verdade eu acho que é um pouco um divisor de águas para muita gente. Muita gente ama ou odeia, é o antileucotrieno. Eu sabia que você ia entrar nele. Eu gosto. Eu gosto também. Então, veja. Tenho boas respostas. Exatamente. Por que eu gosto? Primeiro, eu poupo corticoide muitas vezes. É aquela criança que já está utilizando corticoide em doses altas, muitas vezes até doses mais altas do que recomendadas para a faixa etária, já chegou com um corticoide nasal na dose que teoricamente seria recomendada para um adulto, e aí eu digo, não, já com efeitos adversos do corticoide, enfim, com algum efeito colateral, então eu consigo talvez diminuir essa dose do corticoide e deixar um antileucotrieno no lugar, e justamente isso, muitas vezes eu não faço nem o tratamento contínuo, eu faço curso, aí eu faço, sei lá, 30 dias do antileucotrieno para poder dar uma controlada naqueles sintomas, mas aí lembrando sempre, eu sei que vai ter gente escutando aí, sempre orientar em relação aos efeitos psiquiátricos, que a gente sabe que existe. Principalmente no sono, né? Perfeito E ano no sono. passado gerou um caos, né? As pessoas tinham muito medo. Exatamente. Depois que saiu aqueles estudos falando de depressão, de risco de ideação suicida, todo mundo gerou um alerta em relação a ele. O que aqui eu falo, assim, obviamente isso aqui é a opinião do especialista, não é evidência, mas a gente sabe que realmente, do ponto de vista de evidência científica, é muito raro esses efeitos ocorrerem, mas a gente tem que sempre relatar, porque senão a família não vai perceber. Mas eu uso realmente recorrente. Tive um paciente realmente que fez terror noturno associado. Ele teve muito pesadelo, e quando eu suspendi o antileucotrieno, melhorou completamente. eu tive já então eu prescrevo já falando para a família, vou passar esse remédio, pode ter alguma mudança comportamental, pode ter pesadelo, então se perceber, já suspende de cara. Então acho que esse é o segredo, é sempre passar falando sobre isso. E no caso do meu paciente, como a mãe suspendeu tudo. Eita. Então, assim, a importância de falar também antes, Isso, né? Para exatamente. saber o que é a causa Qual é o daquilo. remédio de Exatamente. todos, né? Dizer, esse remédio realmente está associado a isso, já o corticoide nasal não, extremamente seguro, né? E aí acaba que... Eu também tenho uma experiência bem positiva com o Montelukast, né? Também nesse mesmo contexto, confesso que dos meus pacientes nunca tive o relato. Também comento com eles para ficar atentos, mas eu acho que como gerou um medo também, um efeito adverso mais importante, né, querendo ou não, gerou um medo maior do que necessariamente o que a gente vê na prática. Sim. Então, é uma boa relação. Eu gosto muito de fazer a associação que é do levoceterizina com ele, né, a combinação dos dois é né? muito Eu boa gosto para muito os também. pacientes. Melhoram Sim. muito. Agora, perguntando uma coisa mais controversa, uma pergunta para cada. Boa, tem vontade de sair Uso de justa. uso de corticoide nasal para adulto com glaucoma. Essa era Bruno. uma pergunta É um ponto bem... delicada. É um ponto questionável, é um ponto que traz muito debate, né? O que é que a gente vê, assim, dos estudos? O que os estudos trazem é que o uso do corticoide nasal nesses pacientes não trouxe um aumento, da pressão intraocular, do glaucoma, assim, de um ponto de vista que tenha sido relevante, a ponto de você precisar suspender. Tem outros estudos que mostram que realmente o uso aumenta um pouquinho a pressão intraocular, mas que não é o suficiente para gerar, vamos dizer assim, um dano maior ou trazer um malefício. Eu acho que é muito da questão de você avaliar qual é o contexto, se é um glaucoma que o paciente vem controlado, vem bem. Acho que é mais tranquilo de fazer uso, se for muito necessário também. Mas se é um paciente que está muito descompensado, talvez pensar um pouco mais, tentar pesar o risco-benefício e tentar entrar em contato. Eu entraria em contato com o oftalmo, comentaria sobre o caso e avaliaria em conjunto
O que o estudo traz é que, teoricamente, não é uma contraindicação absoluta. Isso não é de jeito nenhum. É uma contraindicação, no máximo, relativa e vai depender muito de caso a caso. O que eu costumo fazer é também compartilhar essa decisão com o oftalmo que acompanha e também o que, assim, eles costumam dizer. Realmente, qualquer via de administração de corticoide pode elevar a pressão intraocular. Isso. Porém, se a gente precisa muito, pode fazer por uma dose um pouco mais baixa, por um período mais curto, eu acho que é algo possível, Eles geralmente dizem né? para não passar de 1 ano, né? Porque, assim, pode trazer um aumento, mas esses estudos que fizeram foi acompanhando o paciente justamente por 1 ano, para ver. No fim das contas, não teve um desfecho de aumento dos desfechos principais do estudo. Agora, os pacientes que faziam tinham pressão intraocular um pouquinho maior do que o do outro grupo. Então, aumenta alguma coisa, a questão é realmente pesar para cada paciente. Acho que é individualizar. E talvez, se for uma rinite grave, já considerar a imunoterapia, né? Que a gente vai falar. Então, tipo assim, é o tempo que você tem para preparar esse paciente para chegar até a imunoterapia. Você vai deixar o corticoide ali até ele começar a iniciar esse tratamento. Perfeito. E agora uma pergunta controversa para Matheus. Boa. Eu uso off-label antes dos 2 anos. Então, eu acho que eu digo que a prática do pediatra é usar o off-label. Então, tipo assim, eu acho que se a gente fosse fazer... Por que a maioria das medicações não são liberadas para faixa etária pediátrica? Porque é muito complicado a gente desenvolver um estudo. Imagina você virar para uma mãe e dizer, vamos testar aqui uma medicação nova para o teu filhinho que tem menos de 2 anos. Quem é a mãe que vai querer testar? Então é muito complicado. Mas se a gente for avaliar na nossa prática clínica, falando a nível mundial, a gente utiliza a maioria das medicações. Não estou falando nem só medicação para rinite. Todo tipo de medicação a gente acaba utilizando para a criança. Até remédio de verme, por exemplo, albendazol. Eu disse que se a gente fosse fazer um estudo que não pode para menores de 2 anos, a gente utiliza de maneira rotineira, a nível SUS, a nível particular, a nível privado. Então acaba que se a gente for individualizar isso, tem uma segurança muito boa. Obviamente que aí eu vou voltar para o que a gente conversou lá no começo. Criança com menos de 2 anos, realmente é uma rinite alérgica ou é uma rinite infecciosa? Porque também o que eu vejo muito era uma rinite infecciosa, era uma criança resfriada, e aí só por conta disso, tome Já passar iniciou, corticoide para todo mundo. Então a gente tem que individualizar isso. Realmente eu estou diante de uma criança com rinite alérgica ou não. Então, antes de 2 anos é repensar o meu diagnóstico, que a prevalência vai girar ali em torno de 5%. Depois dos 3 anos ela chega a 25%, a 30%. Então, realmente é uma mudança brusca aí para a gente pensar em rinite alérgica nessa faixa etária. Legal, perfeito. Porque acaba que a gente pega muito também no consultório paciente em uma faixa etária que ainda não tem hipertrofia de adenoide, mas já está roncando, já está dormindo mal. Tem os pais atópicos, já tem muita coriza. Então, assim, desde muito pequenininho. Então, às vezes, a gente precisa iniciar realmente off-label. Eu sempre explico porque ela vai ler em bula, vai ver que é a partir dos 2 anos. Então, a gente tem que sempre dizer. E é isso, reavaliar. Então, prescrever. Acompanhar de perto, né? Você vai deixar uma dose mais geral. baixa, um mais moderno e reavaliar em 30 dias ou até antes, Pois né? é, exatamente. Conversar com a família. Eu digo que o grande segredo da pediatria, principalmente, obviamente, que de todas as especialidades clínicas, mas acho que da pediatria ainda mais, porque eu digo que é uma honra muito grande. A gente tá ali cuidando do que é mais importante para a vida daquela família. Então, para mim, não tem honra maior do que a mãe dizer, poxa, eu confio, meu filho é você. Então, acho que é o combinado que não sai caro. Você conversar, você explicar, você dialogar com a família é o mais importante. Veja, eu estou passando essa medicação porque eu identifiquei isso, isso e isso. E aí realmente fala a favor de uma rinite alérgica. Muitas vezes aí nessa criança que talvez vale a pena você fazer um teste de alergia, dependendo, porque você vai pensar, será que realmente ela tem uma rinite alérgica propriamente dita? Eu fiz o teste aqui, ainda veio um prick positivo, pra gente poder, porque às vezes aquela família que tem medo de começar o remédio, veja, eu já mostrei aqui que ele é sensibilizado para esse alérgeno, então é mais um dado, mais um ponto que vai fazer com que aquela família tenha mais segurança de começar um tratamento com você. E é muito isso, é dividir responsabilidade e ser firme também, né? Que também não é olha, eu acho que a gente tem que saber o que a gente tá falando. Com E certeza. para ter firmeza, a história clínica bem feita, o exame físico bem feito, vendo história familiar, isso dá muito mais segurança. O a teste gente positivo, né? também. Comprovando. Eu acho que é uma coisa que a gente vê também muito na asma. Tinha aquela questão, só pode dizer que o paciente é asmático depois de 5 anos. Mas se você vê, o paciente tem história familiar, é um paciente que ele tem sibilância com múltiplos gatilhos, não é só naquela questão do infecciosa, aí você começa a construir aquele diagnóstico. Então, acho que é muito parecido com esse contexto. Se você vê que é uma história que é sugestiva, que bate, que ele tem os sinais clínicos, ele tem o exame físico sugestivo, tem o exame alterado, você vai começar a medicação. A marcha atópica, né? Então aquela criança muito novinha que começou com a dermatite, depois teve uma alergia alimentar, um leite, um ovo ali na jogada, rinite e asma, né? Então isso é o que a gente vê muito no consultório, aí é essa progressão das alergias. Tu utiliza 6 meses, assim como
limite? E normalmente sim, assim, Bárbara, assim, eu vou lhe falar que isso depende muito do paciente. Já utilizei até paciente com menos de 6 meses, assim, mas foi um caso específico, assim, que Muito pontual, é né? muito pontual, assim, antes de 6 meses, realmente, para eu pensar numa rinite propriamente alérgica, o paciente tem que ter muito sintoma mesmo. Normalmente, a partir de 6 meses, a partir de 1 ano, porque lembra que antes disso é até difícil a gente poder realmente ter dados o suficiente para dizer que aquela criança está sendo sensibilizada, porque é uma criança que é muito cuidada ali, de uma maneira geral, né, que está muito controlada, num ambiente muito Protegido, controlado, né? muito protegida. Ela não tem nem contato ainda com outras coisas para você conseguir fazer essa história clínica também estabelecida, tá? E até do ponto de contexto alimentar, uma criança que às vezes nem foi exposto ao alimento para dizer que ela teve alergia a algum alimento. Então, normalmente é isso, 6 meses e 1 ano que a gente começa a utilizar com mais frequência. E por quanto tempo, em média, vocês mantêm? Quando a mãe diz assim, mas vai ficar usando isso por o resto da vida? Quanto tempo? Claro que a gente espera sempre o controle, mas alguns pacientes demoram a entrar em controle ou realmente não controlam tão bem, por questões ambientais ou não. Contem pra gente aí, o que é que vocês praticam na vida real? É um ponto que eu acho que é uma das coisas que eu vejo que a gente, às vezes, até trata... Não é tão parecido com como o otorrino faz, não sei. Aí também, para vocês comentarem. Eu vejo que na otorrino geralmente passa mais curto o período do que a gente. A gente normalmente deixa por um tempo um pouco maior. A gente passa sabe? 60, 90 dias. Isso, volta. eu noto exatamente que normalmente é mais por esse tempo. Em geral, eu quando começo, eu digo para o paciente fazer pelo menos 3 meses, que é o tempo normalmente que ele volta. Uhum. E aí dou uma reavaliada. A depender se o paciente continua muito sintomático, eu não tenho um problema em manter por mais tempo, sabe? também não. Em geral, também não gosto que o paciente faça A um vida tempo toda, absurdo, mas não tenho esse, vamos dizer assim, essa questão de querer tirar logo. Eu não gosto muito, assim, de deixar o paciente, vai ser 1 mês, tu vai voltar com 3, aí ele para 2 meses. Eu particularmente não gosto. Eu prefiro deixar o tempo para ele voltar para mim, para eu reavaliar. Sim. Essa tem sido a minha conduta, assim, na prática, sabe? Agora eu vou defender os otorrinos. Então, Às vezes a gente vai fazer esse tratamento numa hipertrofia de cornetos. Então a gente quer ver se esse corneto hipertrofiado é apenas exclusivamente por uma rinite descompensada ou se realmente tem algo anatômico, né? Tem uma hipertrofia anatômica de cornetos, se tem aquele desvio de septo, ele é tão obstrutivo assim ou não, né? Então eu acho que por isso talvez a gente passe, reavalie um pouquinho antes para ter essa Pra ver a percepção. parte anatômica. Entendi. E eu acho faz interessante também, por exemplo, prescrever por 2 meses e ele voltar um pouquinho depois, pra gente ver também como é que ele fica após retirar a medicação. Eu acho importante essa informação. para mim já é um pouco diferente, né? Porque eu acho que, na verdade, a mãe já chega fazendo esse desmame por ela mesma, né? Justamente eu acho que pelo que vocês falaram. Toda medicação para criança gera, além de um medo muito grande, eita, eu tô dando remédio para o meu filho, então já gera essa tensão. E muitas vezes também eu acho que é aquilo, né? A rotina com a criança já é uma rotina tão Cansativa. louca, assim, de Cheia uma maneira geral. Cheia de detalhes, né? Com muito detalhe, eu tenho que dar o ferro, eu tenho que dar a vitamina D, eu tenho que dar isso, eu tenho que dar aquilo. Que aí muitas vezes é o seguinte, a rinite melhorou, esqueça. Então aquele remédio ali já não faz mais sentido, a não ser que ele volte. Aí normalmente o que acontece pra mim é, doutor, eu confesso que eu fiz 1 mês, ele ficou ótimo, mas a rotina tava tão assim que eu já esqueci, não sei nem onde é que tá, não sei o que, vamos recomeçar. Então às vezes eu tenho até dificuldade de estabelecer um tratamento mais seguido, mas normalmente também, como o Bruno falou, eu tendo a deixar cursos mais prolongados, até para dar uma controlada, até em qualidade de vida mesmo, né? Tem dados que dizem que crianças podem ter até 80% das crianças com rinite têm problemas no sono. E aí a gente sabe que isso vai ter impacto em todas as áreas, inclusive nos próprios pais. Porque aí reclama, porque eu não tô dormindo, porque o meu filho tá acordando, não sei o quê. E aí muitas vezes a gente tenta estabelecer. Aí é quando eu falo pra família. 2 coisas que eu falo muito. É tentar estabelecer, mostrar o quanto a rinite tá atrapalhando na rotina, pra gente poder mostrar realmente que precisa ser tratada. E outra coisa é adesão, né? Aí eu digo, vamos fazer o seguinte, uma coisa que eu falo muito com consultório, vamos associar algum hábito que ele faz todo dia com um remédio. Então eu disse, deixa do lado da escova de dente. Escova o dente todo dia, de manhã e de noite. Então o remédio do nariz vai estar ali, do lado. É uma coisa medular. Eu sei que eu vou escovar o dente e eu vou aplicar minha medicação nasal. Então acho que a adesão é o grande segredo aí da gente. Boa. E faço essa mesma associação. Eu também, Então, escova pronto. de dente, estamos iguais. Mas lembrando também que para usar a longo prazo, assim, vai usar, sei lá, por muito tempo, para quem está nos ouvindo também, é bom escolher uma molécula mais moderna, né? Então vamos Perfeito. preferir uma fluticasona, uma mometazona. O Buzonida, ele tem um custo mais, a budesonida, né? Ele tem um custo mais acessível para o SUS, até para um particular ali que é por um tempo curto, faz até sentido, mas se você está pensando em esticar o tratamento, a gente começa a ter uma absorção sistêmica maior. Com certeza. E aí a gente tem que ter esse cuidado também, né? E aqui a gente está entre especialistas, né? Então, muitas vezes, assim, acho que para o pediatra e para o clínico, realmente é assim.
30, 60, 90 dias, vamos supor, não melhorou, então já Vai está na hora, encaminhar. talvez, de eu encaminhar para o especialista. Então, realmente, não é mais a minha seara. Talvez já seja a hora de a gente fazer aquela ciclinho que eu falei. Rever meu diagnóstico, talvez avaliar comorbidades, e se realmente eu vou ter que fazer um aumento de tratamento, talvez o especialista já tenha que estar entrando aí. Conjunto, perfeito. A gente falou um pouquinho também sobre conjuntivite alérgica, falou um pouco sobre sono, e eu me lembrei que a gente precisa falar também sobre condições associadas, né? Então, às vezes a gente passa corticoide tópico pensando em hipertrofia de adenoide, que seria, no caso, o primeiro passo, né, de tratamento medicamentoso, que mostra nos estudos redução, em alguns casos, em apneia do sono leve, por hipertrofia adenoidiana, pode até evitar uma cirurgia. Então, também tem esse uso a mais do corticoide nasal, que às vezes a gente está ali associando pelos dois motivos, né? Com certeza, é bem frequente. É adenoide, cornetos, são coisas anatômicas que também atrapalham, inclusive o clearance aí dessa mucosa nasal, Muito importante favorece isso. aquela estase, né, dos alérgenos ali, provocando mais reação. Eu acho que essa é a grande interface da gente, assim, é uma coisa que eu falo muito. Eu acho que, tipo assim, o alérgico e o otorrino, eles vão dar muito juntos nesse sentido, porque também é a mesma coisa, não adianta nada eu controlar a parte alérgica se eu tenho uma superfície ali hipertrofiada o tempo todo, que aí não permite que aquele epitélio ele sare, assim, ele realmente se recomponha porque tem uma hipertrofia significativa. Então eu falo muito isso em consultório, né? Como eu lido muito com criança, eu falo muito para os pais, vamos tentar primeiro o tratamento medicamentoso, mas se por acaso persistir e tudo mais, lembrar também daquela fase que a gente tem uma hipertrofia natural ali do tecido adenoidiano, então até os 5 anos a gente sabe que esse tecido vai estar em hipertrofia, então eu individualizo muito, eu digo, antes dos 5 anos, a possibilidade de cirurgia a gente vai sempre repensar, vai pensar umas 3 vezes antes de indicar. Obviamente, eu tratei medicamentoso, eu controlei o ambiente, eu tenho tudo diagnosticado de maneira correta, e a criança não está melhorando, eu tenho realmente uma vídeo nasal alterado, eu tenho um cavo alterado, aí realmente vale, essa criança está tendo prejuízo, sou totalmente a favor do tratamento cirúrgico, mas acho que a gente tem que se cercar realmente de tudo isso antes. É o clássico que a gente fala, né? Meu filho tem adenoide? Tem, todos têm. Totalmente. Mas alguns, nesse momento de pico, né, de crescimento da adenoide, que é fisiológico, vão ter obstrução, vão ter realmente uma hipertrofia acentuada, né? E aí causa sintomas. E aí, nesse caso, realmente, a gente às vezes não pode esperar a criança crescer, melhorar. Esperar os 7 anos, dormindo mal toda Isso, com noite, certeza. roncando, as rendendo consequências mal. estão aí, né? Então, Exato. Entrando então, só porque já ligaram aí nosso radar adalto, vamos falar um pouquinho sobre a imunoterapia para quem está nos assistindo aí também se antenar. O que é a imunoterapia? Todo paciente alérgico tem indicação de imunoterapia? Para quem você seleciona? Fala um pouquinho, Bruno. A imunoterapia é um tratamento que a gente tem que ele traz uma coisa que nenhum dos outros trazem, que é conseguir modificar a história natural da doença do paciente que tem rinite alérgica. Então, assim, como é que a imunoterapia funciona? A imunoterapia é um tratamento que a gente faz voltado para a alergia. Então, um paciente que tem alergia, por exemplo, aos ácaros, a gente faz uma imunoterapia para os ácaros. Um paciente que tem, por exemplo, para gato, tem um monte de gato em casa, a gente também pode fazer para epitélio de gato e por aí vai. Mas a ideia da imunoterapia é gerar uma mudança no sistema imunológico. Quando a gente tem um paciente que tem uma rinite alérgica, ele tem um predomínio de uma resposta do tipo TH2, que é uma resposta inflamatória alérgica. Ele vai liberar algumas citocinas, como interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, que vão estar perpetuando essa resposta inflamatória. Quando a gente faz a imunoterapia, a gente começa com doses menores, vai subindo até chegar na manutenção. O tratamento da imunoterapia é um tratamento longo. Ele é longo justamente porque ele vai conseguindo gerar essa mudança do ambiente inflamatório. Ele começa aos pouquinhos, modificando um pouco essas interleucinas, diminuindo um pouquinho a ação dessa resposta TH2 e aumentando a resposta da imunidade T regulatória. Então a gente tem o Treg funcionando e liberação de interleucina 10, TGF-beta. Assim, a grosso modo, ele vai modificar e ao invés do paciente responder com uma resposta inflamatória, ele vai começar a responder com tolerância imunológica. Então, isso para acontecer demanda um tempo. Então, a imunoterapia é um tratamento que é muito bom e ele precisa ser feito em paciente que tem alergia, por isso que tem que ter o exame positivo, a importância da provocação nasal nos casos que não é positivo e que você quer fazer imunoterapia por isso. Mas que, para ser indicado, como é um tratamento longo, é um tratamento que o paciente precisa ter adesão. A gente tem subcutâneo, tem sublingual, mas independente de qual é a via, o paciente passa um bom tempo fazendo tratamento. O que os estudos trazem de pelo menos de 3 a 5 anos, a gente tende a fazer um pouco mais, assim, mais perto dos 5, para ver essa resposta e ter essa mudança da imunidade dele.
E para a gente fazer, então, um tratamento tão longo, só faz sentido se é um paciente que tem uma rinite, pelo menos moderada grave, um paciente que tem interferência na qualidade de vida, um paciente que atrapalha o sono, que atrapalha as atividades. Em geral, é mais nesse contexto que eu acabo indicando. Então, o paciente tem um sintoma mais persistente. Se é um sintoma leve, é um sintoma que controla bem com o corticoide nasal, o paciente fica bem por um bom tempo, não teria indicação nesse contexto. Mas um paciente que tem uma rinite persistente vale a pena porque realmente modifica. E aí, depois que termina o tratamento, o paciente continua colhendo os benefícios. Essa mudança imunológica ela continua acontecendo por um bom tempo. Os estudos mostram que pelo menos 5 anos depois, alguns estudos mostram até 10 anos depois, o paciente continua com um controle bom em relação a esse ambiente que acaba sendo um ambiente mais tolerogênico, com essas citocinas mais de tolerância do que de resposta inflamatória. E além disso, eu acho que destacar também que muitas vezes, a gente está falando para rinite aqui, mas muitas vezes a gente vê que a imunoterapia acaba beneficiando outras doenças alérgicas, como a própria asma. Então, o paciente que tem uma asma também acaba melhorando no contexto, às vezes alguma outra também alergia ali acaba sendo muito positiva nesse caso, tá? E aí muitas vezes também o povo fala muito em custo, que eu acho que é uma coisa importante, né? Realmente é um tratamento mais custoso, mas quando a gente vai avaliar, Bruno falou aí de 5 a 10 anos de tratamento aí controlado. Então se a gente for ver quanto esse paciente gastaria de medicação nesses 5 a 10 anos, financeiramente compensa muito mais realmente para esse paciente a imunoterapia. Sem então falar a imunoterapia os custos indiretos, né? Melhora Isso. do sono, melhora da qualidade Exatamente, de vida. que isso aí eu acho que é preço nenhum Já se paga, paga, né? Tem paga. Perfeito, então acho que ainda tem essa melhora. E lembrar também das contraindicações, né? Então acho que uma das coisas pra gente falar muito, interessante. asma descontrolada. Por exemplo, se você não tem uma doença alérgica controlada, principalmente a asma, a imunoterapia não pode ser indicada porque eu posso ter risco, inclusive naquela fase, principalmente de indução e tudo mais, eu acabar descompensando mais. Algum paciente que também tem alguma hepatopatia, alguma doença renal também, a gente tem que individualizar muito isso. Então normalmente o paciente tem que estar controlado das outras comorbidades aí, pra gente poder dar início à imunoterapia. Então bem importante aí também. Doença autoimune também é uma coisa que precisa ser vista, é uma contraindicação relativa, mas você imagina, você está fazendo um tratamento que acaba modulando um pouco o seu sistema imunológico. Em vigência de uma doença autoimune que está em atividade, talvez não seja o momento adequado. É melhor você aguardar mais. Isso acaba sendo mais na prática do adulto, né? Mas a gente acaba vendo e, em geral, para esses pacientes eu também não indico nessa fase que ele está... Gestação também, né? Esse vai ser o primeiro episódio que vão assistir pediatras e clínicos. Já tá vendo? Alergo-imune é sempre assim, Geralmente eles né? A gente já está selecionam o que querem acostumado. assistir. É isso. Legal. E em relação à imunoterapia ainda, vocês, assim, fazem sempre para aqueles alérgenos específicos. Como é que é feita essa seleção, a proporção? Explica um pouquinho. Vai depender realmente da positividade do exame. Foi legal tocar nesse ponto, porque a gente fala muito de ácaro, porque é o principal. Mas a gente vê alguns pacientes que têm um benefício. Tem uma paciente que eu acompanho no Hospital das Clínicas, por exemplo, que ela tinha uma sensibilização alérgica para epitélio de animal, e é veterinária. Então, para ela era uma dificuldade, e aí a imunoterapia voltada para o epitélio do animal, se eu não me engano, dela era de gato, para ela era importantíssimo, porque é o que ela tratava, era o que ela estava em contato o tempo todo. Então, acaba tendo um ganho de qualidade de vida mesmo, é o trabalho da pessoa, né? A gente tem alguns casos, com certeza, deve ter casos de paciente do interior que deve ter também essa sensibilização para outros animais. Então, é um ponto que a gente precisa chegar. Mas a seleção de qual a gente vai fazer vai depender da positividade e, teoricamente, a gente deve sempre tentar alinhar com a história clínica. Então, se é um paciente que o contexto dele de piora, ele vai envolver um paciente que mora numa casa que tem 10 cachorros, obviamente que a gente precisa ver para epitélio de cachorro, e se for positivo, ele tem aquela exposição muito forte em casa. Lembrando que a gente muitas vezes pode fazer associação, porque, como não sei se tu falasse antes da gente entrar no podcast ou se foi durante, mas a gente vê, por exemplo, um paciente que tem alergia ao epitélio de cão e tem alergia ao ácaro. O cachorro, ele está no chão, ele está o tempo todo ali no pelinho dele, tem a poeira, naturalmente o ácaro. Então, se você fizer imunoterapia só para o epitélio de cão e não fizer também para o ácaro, e ele for sensibilizado para os dois, você não vai estar melhorando. Então, você pode fazer para dois diferentes, por exemplo. Aí a gente acaba entrando até numa área de polêmica de sociedade do pessoal americano, do europeu, mas o que a gente vê é que você poderia até também unir mais de um tipo de imunoterapia. O que a gente não pode fazer da imunoterapia é juntar, por exemplo, de ácaro ou de qualquer um desses com o de himenóptero, que são os insetos que o pessoal tem que alguns pacientes têm anafilaxia, a gente não pode Que é a unir. abelha, vespa e formiga. Isso, esses três. Aí a gente não pode fazer associação desses, não. Mas a maioria dos outros dá para você associar. Abelha, vespa, essas coisas? Tem. E é seguro? Muito
seguro. Assim, na verdade, pensando, muda a qualidade. não, Aí não eu que tem, digo, acho que é mais Porque é do um que pra risco, rinite, né? se a gente for Poxa. parar pra pensar. Porque, veja, É. imagina, pra rinite eu posso dizer pro paciente, ó, tu não vai pro lugar que tem poeira, mas como é que eu vou dizer pra um paciente que mora no interior, por exemplo, ó, não seja picado por uma abelha não, senão tu tem risco de óbito. Não tem como. Então aí que eu digo que a imunoterapia é uma qualidade de vida para esse paciente Maior. totalmente maior, assim, não que para rinite não seja, Sim. mas para esse paciente, no caso, ele pode impedir dele morrer, né? É. Porque pode chegar a uma reação grave. Porque a gente vê esses Perfeito. pacientes com anafilaxia, né? Então o paciente tem anafilaxia ferroada de vespa, ou de abelha, ou de formiga, e aí ele faz a imunoterapia, não é que ele não vai reagir, mas ele, de vez de produzir aquela resposta anafilática, muitas vezes ele só tem uma reação local, então muda realmente a vida do paciente que tem esse Tem tipo mais de... segurança, né? E aí Eu acho não que isso pode é até associar. legal a gente falar, porque, tipo assim, se é seguro para um paciente que tem uma reação anafilática, a imunoterapia, imagina para Pra um rinite, que rinite. tem uma reação local. Isso. Então, se a gente Total. for parar para pensar, e até para alimento também, a gente utiliza muito imunoterapia alimentar, por exemplo, quem tem alergia a leite. Então, tem o paciente que vai fazendo gotinhas de leite lá no consultório, até quantidade maiores, porque ele tem uma alergia aí a leite. Então, para alimentos também que seriam reação anafilática. Então, outra indicação aí de imunoterapia é para reações mais graves. Então, para a rinite, assim, a segurança realmente, quando bem indicada e quando bem controlada as outras questões, a segurança é muito boa. Um ponto... Medicamentos, vocês fazem isso também, Faz, né? mas o medicamento não é bem uma... A gente pode fazer até Não de é sensibilização, imunoterapia. É mas isso. acaba De fazendo. medicamento, o que a gente faz é desensibilização, que era justamente o ponto que eu ia comentar. A desensibilização é diferente da imunoterapia. Por quê? Na imunoterapia, a gente vai ter essa mudança da resposta imunológica, que foi o que eu comentei. Na desensibilização, não. Quando a gente faz a desensibilização num paciente, a gente está meio que enganando, a gente está meio que mascarando o mastócito, o basófilo, para que ele não degranule de forma tão intensa. Então, você começa com doses pequenas, é como se o mastócito, ele está esperando, ele tem tá fugindo o nome, o receptor. Ele tem um receptor que ele está só esperando para se ligar, para degranular, e aí quando você vai fazendo a dose aos pouquinhos, é como se você fosse fazendo o receptor entrar em contato com aquele alérgeno, mas não num gatilho suficiente para que ele Ele segura, mas positivasse. não consegue E ativar. aí ele vai meio que escondendo e você consegue ir aumentando a dose do entendi. paciente e você gera aquela tolerância momentânea, naquele Provisória. tempo, provisória. A partir do momento que você para de sensibilização, ou seja, o paciente fez a sensibilização, começou a tomar, uma gestante fazendo AS, ela começa a tomar durante a gestação inteira. Se ela parar de tomar por 1-2 dias, se ela tomar de novo, ela vai ter a reação de novo, porque você ali só enganou o sistema imunológico para que ele tolerasse, e assim, Legal. é maravilhoso nesses casos, né? Um paciente com sífilis que precisa fazer bezetacil, um paciente gestante precisa fazer AS, mas no caso da imunoterapia é diferente, porque a gente vai gerar uma mudança mesmo da imunidade. Entendi. Show. Temos que encerrar, mas antes gostaríamos de perguntar a vocês se vocês querem deixar alguma mensagem aí com os nossos ouvintes, alguma curadoria, o que é que vocês acham que merece ser lido para que revisem esse tema, ou não, por outros causas aí da vida. E onde achar vocês também, seria bem legal. Eu acho que tem alguns... teve um paper recente, acho que foi até no Jornal de Otorrino, que fez uma atualização que está bem legal. Foi 2024, uma atualização de rinite. É o quinto consenso brasileiro de Isso, rinite. quinto consenso. É super legal. E fala, inclusive, de outros tipos de rinite que não só a alérgica. Exatamente. Vale muito a leitura. Inclusive, O último era de 2017, então... No nosso site a gente fez um resumo desse Oi, artigo. olha aí. Pronto. Pronto, Faz legal. tempo, faz tempo. Esse Esse é mastigado. Esse é muito bom, assim, particularmente, assim, gosto bastante dele. As mensagens finais também, né? Mas eu comentei alguns livros também de imunoterapia que eu gosto, mas assim, de mensagem final, eu coloco que o tratamento da rinite é muito importante. Assim, a gente vê muitos pacientes que negligenciam. A rinite vira como uma coisa que faz parte do... eu tenho isso e vou deixar isso para lá. Mas a gente nota como isso pode interferir tanto na qualidade de vida, quando a gente fala de sono, mas uma coisa também que a gente pensa... Principalmente hoje em dia, todo mundo tem se preocupado muito com a saúde, a gente tem se preocupado em exercício físico, em poder fazer com alto desempenho, e a rinite ela pode atrapalhar o próprio desempenho do exercício físico. Então a gente vê você que corre, você que faz seus exercícios e quer estar em dia, quer melhorar o seu pace quando você corre, a rinite pode estar lhe atrapalhando, porque você respira pior durante o A exercício. eficiência da respiração A eficiência- nasal não exatamente. tem comparação, né? Então é importante, assim, para todo mundo, uma pessoa que participa de reuniões importantes, a pessoa está o tempo todo ali coçando o nariz, escorrendo o nariz, não é uma coisa legal. Então é importante tratar a rinite por todos esses fatores, e aí procurem um otorrino, procurem um alergo e vamos embora. E qual o seu Instagram Sim, meu profissional? Instagram é Bruno G. Medeiros 1, é bem profissional, mas pode seguir por lá. Joia. E eu acho que mensagem final, acho que principalmente para os pediatras que estão aí escutando, eu acho que é tentar reconhecer que a rinite ela existe,
tá certo? A rinite alérgica, ela tá aí entre nós, realmente. A gente não só tá falando de rinite infecciosa, então tomar muito cuidado para não acabar estipulando que toda criança só tá resfriada o tempo todo, não é só doença, e a alergia acaba atrapalhando muito, como eu falei lá no começo, a qualidade de vida dessas crianças. Então é sempre pensar e iniciar o tratamento. Eu acho que quando a gente inicia esse tratamento precoce, não vai ser a gente da alergo, nem vai ser vocês da otorrino, é o pediatra que vai receber esse paciente inicialmente. Então a gente tem essa função de reconhecer e começar, e muitas vezes indicar só naqueles casos mais importantes. Então acho que o grande segredo é isso. Lembrar sempre de utilizar os antialérgicos de segunda geração, por favor, aí nas crises. Eu acho que também é uma coisa que o pediatra muitas vezes esquece e acaba tratando só com o corticoide. E o antialérgico muitas vezes acaba saindo um pouco da rotina. Lembra que o antialérgico tá pro aerolim para asma, eu digo sempre assim. Então o aerolim é a crise e o antialérgico também. Eu acho que é basicamente isso. De literatura, eu indico área também, no nosso consenso, e obviamente tem muito documento da ASBAI também, se botar rinite e ASBAI, PDF no Google, você acha muito documento legal, falando um pouco mais direcionado para algumas coisas que a gente falou aqui, de imunoterapia e tudo mais. E meu Instagram é @MatheusAlergo, pode ir lá seguir, tem algumas dicas também. Matheus com TH, isso. Profissional, né? Matheus Alergo. Vai chegar Bruno Alergo, Bruno Alergo. Depois de hoje vai ser doutor, ponto. Alergia e imunologia, né? Meninos, muito obrigada pela participação. Achei que foi muito rica. Eu acho que esse tema, assim, de alergia, de uma forma geral, tudo que a gente vai ler começa no capítulo falando sobre cascatas inflamatórias. E aí a pessoa, o sono vem. Então, assim, foi bem prático, né? Ultrapassem essa barreira quando estiver estudando rinite alérgica, porque vale muito a pena. Além de ser muito frequente, vai mudar realmente a qualidade de vida do seu paciente e ajudar o manejo de outras doenças, né? Que é mais importante ainda. Perfeito. Agradecer também aí o convite. Qualquer coisa estou à disposição para outros podcasts também. Agradecer novamente também. Foi ótimo, pessoal. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Continue acompanhando os nossos episódios. E temos uma coisa nova a anunciar. Vamos fazer uma ação social, inclusive estejam convidados também, algum médico aí que esteja interessado. No dia 20 de dezembro, nós vamos para uma casa geriátrica. É o Instituto Padre Venâncio, fica na Várzea, a gente vai colocar a descrição no episódio mais informações. Exatamente, vai fazer uma manhã de atendimento, no nosso caso aqui é o otorrinolaringológico, vamos ali levar um pouquinho de atenção, saúde, carinho para esses idosos nesse final de ano. E estejam todos bem-vindos, quem quiser nos acompanhar aí nessa ação ou contribuir de alguma outra forma.